iniciarmos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre secretário de Cultura, o senhor Edmilson Souza. Com a palavra, nosso nobre secretário Edmilson Souza. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui o presidente, vereador Eduardo Barreto, que está presidindo esse processo de análise aqui na Câmara. Agradecer a oportunidade de falar com todos vocês. Cumprimentar aqui os colegas vereadores, vereador Guti, vereador Paulo Sérgio, vereador Toninho, vereador Novinho, vereador João, vereador Laércio, vereador, está de licença não? Vereador Geraldo Celestino, se recuperando. Está numa boa conversa aí, vereador Samuel Vasconcelos, nosso líder do governo. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Vereador Lamé, que conversamos. O Toninho eu falei já. Vereador Toninho da farmácia, nosso amigo. Nós vamos fazer inicialmente uma apresentação. Cumprimentar, eu deixei Vossa Excelência por último pelo apreço que eu tenho por Vossa Excelência, que todo Edmilson é muito competente, Vossa Excelência não é diferente. Cumprimentar o vereador Edmilson Americano, obrigado pela presença, vereador. Nós vamos fazer uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui. Primeiro aí nós temos um quadro da evolução histórica dos recursos da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. Em 2000, um ano antes da minha chegada à Secretaria de Cultura, nós tínhamos um orçamento que representava, frente ao orçamento total, 0,27. Para não ficar muito longo, a gente pulou para 2005, mas já em 2001, esse orçamento foi para 0,86. Mas nós vamos verificar 2005, ele passa a representar 1% do orçamento, 2006, 93, 2007, 96, 2008, 0,87, 0,81, 0,93, 1,6, 0,91, 1,22, 1,29, 1,10, 1,11 e 1,10 na projeção de 2014 até 2017, ficando aí na casa de um pouco mais de 1%. O recomendado pelo Ministério da Cultura é que a gente tenha um orçamento municipal na casa de 1% para a cultura. Tramita, inclusive, no Congresso uma PEC 150, que busca a vinculação de receitas obrigatórias para a cultura, na ordem de 2% para o federal, para o governo federal, 1,5% para o Estado e 1% para a cultura. Então aqui a gente tem uma
um levantamento histórico um pouquinho abaixo, um pouco acima do 1%. Pode passar. 2014 a 2017, nós temos esta evolução que apareceu lá, mas só para fazer esse recorte da projeção. Lembrando que a receita da prefeitura que aparece aí não tem SAI, PREF e AGRU, 0,99 para o ano que vem, 2014, 1,10 em 2015, 1,11 em 2016, 1,10 em 2017, é o que a gente está trabalhando para poder apresentar para a Casa de Leis as propostas orçamentárias até, as projeções orçamentárias até 2017. Aqui é a estimativa de recursos, em números. Nós temos recursos vinculados, recursos municipais e recursos totais. 2014, de recursos vinculados, 510 mil, de recursos próprios, 9 milhões e 600, ou 9 milhões e 510. 2014 também nós temos 30 milhões de recursos próprios, somando um total de 40 milhões. 2015, 32 milhões de recursos próprios, vinculados cai para 120, totalizando 1,2 milhões, totalizando 32 milhões e 128. 2016, 33 milhões, o total sendo a ampla maioria de recursos municipais. 2017, perspectiva de 35. Existe uma variação de 2014 para os outros anos, porque em 2014 nós temos ainda convênios em vigência de repasses de recursos, como as praças do PAC, que só aí representam um pouco mais de 10 milhões de reais. Significa que nós não vamos ter nenhum aporte 2015, 2016, nós já estamos na fase de preparar novos projetos para o Ministério da Cultura. Já estivemos, pelo menos em 2 oportunidades, em audiências com a ministra Marta Suplicy. Esses projetos, sendo aprovados, vai ter um impacto, calculo eu, da mesma ordem. Nós vamos conseguir, a cada ano, por volta de 10 a 15 milhões de reais de recursos vinculados do Ministério da Cultura. Mas nós não lançamos porque só vamos lançar efetivamente com os convênios assinados, com a situação resolvida. Vamos lá? Metas de atendimento de pessoas, 2014 e 2016. 2014 vai tendo uma variação que começa com 600 mil pessoas, terminando lá com 800 mil pessoas. Na verdade, aqui a gente fez uma projeção, tendo em vista também o crescimento populacional. É óbvio que a política cultural não é uma política que atinge toda a cidade, até por preferência mesmo, porque tem uma parte da população que acaba não frequentando, ou não indo numa biblioteca, ou indo no teatro, ou não visitando o nosso museu, ou não participando das atividades desenvolvidas. Então, por isso que tem essa diferença em relação à população total da cidade. Diretrizes e metas. A rede de pontos de cultura, que tem um pontão previsto para a nossa cidade, recursos de 175 mil nossos da Prefeitura, recursos municipais, e o mesmo valor do federal, sendo que vai ser implementado agora no segundo semestre, nosso prazo é até setembro. Pontos de cultura, uma rede de 16 pontos, 8 em funcionamento e 8 pontos a iniciar atividades em julho de 2003, estavam aguardando liberação de recursos. Todos aqueles que já entregaram todas as certidões, todos os pré-requisitos, terão os recursos liberados agora nesse mês, podendo iniciar suas atividades em julho de 2003. 480 mil nossos, Prefeitura, 480 mil MINC, Ministério da Cultura. Funcultura, financiamento de projetos culturais, tem tido nos últimos anos uma média de 17 projetos anos, é uma lei municipal da nossa primeira gestão na Secretaria de Cultura, de 2003, temos um investimento previsto para 2014, 750 mil reais. Fomento ao teatro e à dança, foi instituído pela Lei Municipal 6.628, 2009, uma lei de minha autoria, enquanto vereador aqui nessa casa, aprovado por essa casa, sancionada pelo prefeito. Essa lei busca o apoio e a criação de projetos de pesquisa e produção cênica nas áreas de teatro e dança.
investimento inicial que a gente fez a previsão, porque nunca foi feito edital nessa área, então nós estamos colocando um investimento inicial de 400 mil 2014. Implantação do Cineclube Território Livre da Internet no antigo prédio da Câmara Municipal, na Praça Getúlio Vargas. É uma reforma que está sendo viabilizada em parceria com o governo federal, totalizando investimento de R$513 mil, aproximadamente, 438 recursos do governo federal, 74 mil recursos próprios da municipalidade. É a parte superior onde funcionava o plenário da Câmara. Nós estamos adequando para que lá sejam desenvolvidas atividades de cineclube e no entorno de toda a praça nós vamos fazer uma implantação de um território livre de internet para que as pessoas que circulam na região central, que queiram entrar no prédio para poder consultar, mas aqueles também que não queiram, através de celular, de laptop, de outras máquinas, no próprio entorno da praça, esse acesso será liberado através do cadastramento, de uma senha que a pessoa faz na hora, do seu próprio aparelho, e tem uma duração de 3 horas para consulta dos temas mais variados, obviamente bloqueando e denunciando conteúdos que sejam considerados crime, né, pela legislação nossa. Artes cênicas, estamos retomando a Escola Viva de Artes Cênicas, que são cursos livres e abertos de teatro e dança, mas não só teatro, mas todas as linguagens de teatro, cenografia, iluminação, enfim, todos os elementos que compõem as artes cênicas, dança também. A mostra de artes cênicas, que se realiza agora no 2º semestre, que já terminou o processo de inscrição, se eu não me engano, a gente tem mais de 40 grupos inscritos que participarão dessa primeira mostra de artes cênicas 2013. O ENDA, que é o encontro de dança, é mais no final do ano, será no mês de dezembro. Adequação do Teatro Padre Bento, são intervenções que estão sendo realizadas já, telhado sistema de calhas, concluindo agora no 2º semestre com a reabertura dele. Implantação dos CELS, que antes chamavam Praças do PAC, com a ida da ministra Marta Suplicy, o nome que o governo federal está chamando, Centro de Artes e Esportes Unificados, CELS. Jardim Bondança, tem aí o endereço, Rua Ivan Edmundo Scaramelli, Vilani, Itaim e uma unidade na Vila Carmela. Investimento de 11,6 milhões, sendo 10 milhões de reais dos cofres do governo federal, do MINC, e 560 mil reais de recursos da municipalidade. Implantação do programa de agentes de leitura, são 108 agentes de leitura que vão trabalhar o incentivo à leitura em comunidade, serão remunerados para isso, receberão recursos financeiros através de bolsa para realizar esse trabalho em comunidades, buscando incentivo à leitura, a importância de ler, e serão formados também. São jovens de 19 a 26 anos, necessariamente que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino médio. Investimento total 900 mil, 720 mil vem do governo federal, 180 mil de recursos municipais. Sistema Municipal de Cultura, nós temos um acordo de cooperação federativa assinado com o Ministério da Cultura para que a gente adeque a nossa legislação, tendo em vista que o governo federal encaminhou ao Congresso e já foi aprovado e sancionado pela presidenta Dilma, da Constituição do Sistema Nacional de Cultura. Esse Sistema Nacional de Cultura prevê atividades articuladas entre a União, Estados e municípios, prevê repasse de recursos, prevê parcerias a título de colaboração, de transferência não só de recursos, mas de experiências e de possibilidades. Só que para isso a gente vai ter que alterar a nossa legislação, criando um sistema municipal de cultura que obrigatoriamente tem que conter Conselho Municipal de Cultura, que já existe, mas nós vamos reformulá-lo, Fundo Municipal de Cultura, que já existe o Fundo Municipal, mas tendo em vista esse sistema, a gente vai precisar reformulá-lo para ser mais amplo do que é o Fundo Cultura hoje, e a implantação, tudo isso precedido de audiências públicas, consultas à comunidade de produtores, artistas e usuários dos equipamentos de cultura da cidade. Isso nós pretendemos enviar
para a Câmara Municipal na metade desse segundo semestre, após aí o retorno do recesso parlamentar. Em parceria com uma iniciativa do governo da Argentina, tem um Festival Internacional de Cinema e Direitos Humanos, que vai acontecer pela primeira vez na nossa cidade. A ideia estamos trabalhando em fase final de firmar esse convênio para termos aqui esse festival internacional, que já acontece na cidade de Buenos Aires. Para vocês terem uma ideia, existe uma grande quantidade, e essa etapa de 2013 são 120 filmes, com uma boa parte desses filmes, não a maioria obviamente, mas um número considerado de 20 e poucos filmes, são filmes brasileiros, que têm a temática de direitos humanos. São filmes do mundo inteiro. Então nós estamos aproveitando, através desse termo de cooperação, a expertise desenvolvida pelos companheiros que dirigem lá esse festival, que está na 15ª edição, para que a nossa cidade cedie este evento, que é um evento internacional, em parceria com eles, acontecendo em 2013 como mostra, e em 2014 como festival, nos mesmos moldes que acontece na Argentina, em Buenos Aires. Esse ano vamos iniciar a implantação do núcleo de produção audiovisual, estamos prevendo um investimento de R$250 mil, tem como foco, do ponto de vista audiovisual, mais a produção cinematográfica de curtas e longas na cidade de Guarulhos. Estamos terminando o processo licitatório e esperamos iniciar o processo de aulas propriamente ditas e de formação no mês de agosto, ao final do mês de agosto. Aqui tem uma série de atividades que eu vou passar rapidamente, depois aí nas perguntas a gente pode discorrer, que a gente chama de manutenção de atividades, coisas que já estavam na programação, seja no período 2000 e 2008, que eu estive na Secretaria, seja nesse período dos últimos 4 anos da Secretaria de Cultura. Encontro de Música Raiz, já acontece, já teve o primeiro, está sendo realizado, Música Sertaneja Raiz. Guarulhos é um celeiro muito forte de cultura popular e de música sertaneja raiz, e a gente tem esse enfoque que temos realizado. Hip Hop, fizemos o primeiro diálogo aberto com a comunidade, com os produtores da cultura hip hop, e a gente está fechando uma proposta de um grande encontro agora no segundo semestre de hip hop, reforçando a experiência de quem produz aqui hip hop, mas também contando com a participação de pessoas de outras localidades. Capoeira, também já fizemos a reunião setorial com eles e pactuamos, tudo bem? Teve lá com a gente na reunião, pactuamos um encontro, que eu não lembro a data aqui, mas é segundo semestre, eu acho que é no mês de agosto também, já está tendo os encaminhamentos necessários para que a gente realize esse encontro. Intervalo cultural, na verdade é um projeto de lei aprovado por essa Câmara em 1992, de iniciativa do saudoso vereador Gilmar Lopes, que foi vereador nesta casa, e quando nós retornamos para a Secretaria, ele não estava acontecendo com regularidade, a gente retomou. É um projeto de valorização dos músicos da cidade, são contratados somente músicos da cidade para as apresentações. Se vocês verificarem, eu não sei se trouxeram agenda, mas tem agenda cultural que está circulando aí, desse mês vocês vão verificar lá um item, intervalo cultural, temos as apresentações. Parcerias com o SESC, com a realização de uma parte de atividades de artes cênicas e uma parte focado em atividades de música. Por exemplo, essa parceria nesse mês, agora no final do mês, vem o Lenine, tivemos outros nomes aí da MPB que vieram, é uma parceria Prefeitura-SESC. Intensificando, porque nós vamos ter uma unidade do SESC, tivemos uma reunião recentemente, as obras começam no segundo semestre, então nós vamos ter o SESC Guarulhos, que do ponto de vista do desenvolvimento das ações e das atividades culturais é importantíssimo, vai ser feito ali na Vila Monteiro Lobato, Vila Fátima, próximo, uma travessa da Avenida Monteiro Lobato, na altura ali da empresa Rio Negro. Nós temos uma parceria de um balé que funciona no Teatro da Mastor, é formação técnica de dança, que é o que eles fazem lá, e são cursos gratuitos, atende uma média de 250 crianças.
Apresentações teatrais, nós voltamos a fazer a contratação de espetáculos para disponibilizar de forma gratuita para a população, como forma de formação de público. Não são contratados apenas espetáculos de fora da cidade, contratamos espetáculos daqui, espetáculos de fora. O nosso foco aqui não é trabalhar com o teatro comercial. Teatro comercial que tem bilheteria, que tem um apelo maior, a gente busca atender com parceria de bilheteria, sempre verificando se existe um interesse público nesse atendimento, sem monopolizar as datas do teatro, para dar possibilidade que os grupos daqui tenham acesso também. Mostra de artes cênicas, eu já falei, estava em algum lugar anterior. Encontro de dança, eu já falei, estava anteriormente. Baile da Melhor Idade, que é a Banda Lira, que está trocando de sede. Nós vamos fazer a inauguração da sede, que mudou da Rua Brás Cubas para a Rua Corina, que é uma rua paralela a Paulo Facini. Eu acho que está programado para o mês que vem a inauguração. O Carnaval foi realizado de novo esse ano, alteramos o local, mas está na programação. Enfim, tem um bom diálogo com a Liga das Escolas de Samba, que eu vi alguém por aí, mas vamos realizar no mesmo local. Festa de Bom Sucesso, festa mais antiga da cidade, mais de 300 anos, então a gente fornece lá a estrutura para a realização do evento. Em artes visuais, nós temos, exposições, que é um calendário de exposições que ocupam, sobretudo, o espaço expositivo do Adamastor, Biblioteca Monteiro Lobato e o espaço Professor José Ismael, na Vila Galvão, Centro Permanente de Artes. Temos as feiras de artesanato, sobretudo a feira que fica localizada no Calçadão, que é responsabilidade da Secretaria de Cultura, além de outras feiras permanentes que eventualmente possam ser realizadas. Salão Oficial de Artes Visuais, que já tem data, que é no mês de... Começa a inscrição esse mês e realiza em outubro. É o Salão Oficial da cidade, que é o Salão de Artes Visuais. Impressão da agenda cultural, que na verdade tinha feito uma paralisação, não tinha mais esse instrumento. Tem muita gente que acessa pela internet, mas tem muita gente que gosta de ter até, então nós retomamos aí a impressão desse material de divulgação. Conservatório Municipal, são vários projetos, a gente vai apenas citar: Espaço e Arte, uma vez por semana. A Orquestra Jovem Municipal, vamos fazer o reajuste da bolsa dos meninos lá, que estão na Orquestra Jovem Municipal, agora no mês de agosto. Ela continua ensaiando e fazendo apresentações em Guarulhos e sendo convidada para fazer apresentações em outros lugares, com a regência do maestro Emiliano Patarra. Recitais, que são de grupos internos do conservatório, como Café com Choro, que é um grupo de alunos, um grupo de cordas, projeto de piano específico, só para vocês. Essa é uma parte, não estão todos aqui. Cordas é um outro projeto, Cordas para Que Te Quero. Orquestra de Câmara. Implantação de outras atividades. Histórias e Canções é um projeto novo que a gente começou, está funcionando na tenda do Bosque Maia, onde a ideia não é apenas trazer o artista ou o cantor para fazer um show apenas. Nós fizemos uma homenagem aos 88 anos da Inesita Barroso, foi lá, tinha lá quase 900 pessoas para assisti-la. Ela não apenas cantou, na verdade ela contou um pouco da história, da música, do que ela tem vivenciado, das experiências. Então foi uma atividade mais interativa do ponto de vista de não ser apenas o entretenimento e o show, mas essa possibilidade de diálogo. Estão programados sempre nesse mesmo formato outras atividades. Programa Tradições, volta lá um pouquinho. Nós estamos focando e dando prioridade para que a gente desenvolva aqui atividades de cultura popular. Vamos ter agora um encontro de trios de forró no Bosque Maia. Temos programado uma série de atividades que busque focar e valorizar as manifestações de cultura popular, que são essas manifestações que não são objeto da indústria cultural e muito menos das grandes redes de televisão, de jornais impressos, enfim. Preservação da memória e patrimônio, nós temos nosso arquivo histórico, entre outras coisas, temos lá a educação patrimonial, que é uma formação que, solicitado por profissionais, educadores, professores, alunos, é desenvolvido.
lá, visitas monitoradas ao próprio arquivo histórico, dicionário de ruas, que é uma iniciativa da nossa equipe que está fazendo. Na verdade, vamos começar com um piloto na Vila Galvão, onde é um dicionário mesmo, onde conta a história do nome de cada rua, que é sempre uma curiosidade, principalmente dos alunos, ou mesmo das pessoas, dizer, por que tal rua chama isso? Enfim, então esse dicionário vai trazer essa informação. Se for nome de pessoa, qual que é a referência? Se for nome de locais, qual que é a referência desse local? Para que a gente tenha isso disponibilizado digitalmente para pesquisa. Vamos assinar, estamos em estudos com a Associação de Amigos do Patrimônio Histórico para desenvolvimento de atividades comuns na área de preservação de patrimônio. Bibliotecas municipais, temos uma programação cultural na nossa rede de bibliotecas, não só na Monteiro Lobato, mas espalhadas nos bairros. Palavra em Prisma é um certame que publica um livro dos escritores, dos poetas da cidade. Isso é feito um processo de seleção e publicado. Aquisição de acervo, a gente já iniciou o processo licitatório, está para abrir aí os envelopes para poder fazer a compra de pouco mais de R$1 milhão de acervo de livro para abastecer a Biblioteca Central e as bibliotecas dos bairros. Convênio com a Academia Guarulhense de Letras, nós vamos formalizar, porque hoje a coisa é muito informal, o nosso diálogo, então a gente quer formalizar um convênio com a AGL, de forma a valorizar a iniciativa que os acadêmicos, que os escritores da cidade, que estão organizados na Academia Guarulhense de Letras, do ponto de vista deles desenvolverem atividades literárias na cidade, em visita a escolas, enfim. Então nós vamos dar um suporte financeiro para que a AGL desenvolva esse trabalho na cidade. Enfim, a apresentação é essa, tem um item só que eu não coloquei aí, que na verdade a gente não incluiu porque nós estamos ainda finalizando. O Congresso aprovou, no mês de fevereiro ou março desse ano, um projeto chamado Vale Cultura. É um projeto que prevê que cada trabalhador que ganha até R$500 receba... que ganha até R$500, não, desculpe, que ganha até 5 salários mínimos, receba um valor de R$50 mês, acumulado durante o período, para poder consumir produtos culturais. Aí entra peças de teatro, entrada em museus, em exposições, compra de CD, de DVD, circo, ingressos para circo, cursos, pagamento de cursos de violão, de canto, de teatro, é o Vale Cultura. Muita gente não tem dado a devida importância a isso, até porque ele começa a vigorar. Está terminando o processo de seleção das empresas que vão operar os cartões do Vale Cultura, é um processo nacional, então vão ter empresas que vão operar, e esses cartões significa um benefício que vai atingir no Brasil inteiro 18 milhões de trabalhadores. Então vai ser uma injeção de recursos na economia da cultura muito forte. Guarulhos, a gente pretende, agora no mês de julho, convidar para uma audiência pública o movimento sindical, as centrais e os sindicatos, para que eles passem a incluir na pauta de negociação das convenções a presença do Vale Cultura. O empresário não tem nenhum custo a isso. Na verdade, o empresário não entra com absolutamente nada desse valor. Esse valor é integral, bancado por recursos federais. Em linhas gerais, é essa a minha apresentação. Obrigado pela belíssima explanação do nosso nobre secretário, Edmilson Souza. Encerrada essa parte da audiência, passemos aos questionamentos feitos pelos vereadores e pelos munícipes. Com a palavra, o vereador Pastor João Barbosa. Bom dia a todos. Nosso presidente Eduardo Barreto, cumprimento pelo brilhante trabalho nas audiências públicas. Nosso secretário Edmilson, cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho nessa pasta tão importante, a qual eu cumprimento a pasta, os funcionários que está junto a essa pasta.
Secretário, Vossa Excelência deixou aqui uma boa explanação, uma explicação sobre as bibliotecas. Nós temos sido cobrados pelos nossos jovens dessa cidade, até porque essa pasta, secretário, é muito bem aproveitada dentro do nosso município, porque nós temos visto o índice de violência dentro do nosso estado, e essa é uma pasta que faz com que Vossa Excelência tenha aí um leque muito grande para trazer essa juventude, entendeu? Para tantas coisas boas, né? Para nós termos aí uma juventude no futuro, né, está pronta para poder administrar esse município e nosso país. Cumprimentar Vossa Excelência pela essa administração. E você falou sobre o acervo dos livros, sobre as bibliotecas. Nós queremos, mais ou menos assim, Excelência, saber qual é o prazo previsto para nós podermos dar uma resposta às perguntas que nos são feitas com respeito a quando esse acervo vai estar pronto à disposição nas nossas bibliotecas. Obrigado pela presença aqui, querido. Com a palavra, nobre vereador Lamé. Casa sempre é bem-vindo aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre um projeto importante, que é a memória da nossa cidade. A memória política, cultural, né, e até econômica da nossa cidade. Eu acho que a Secretaria da Cultura é um órgão muito importante e que deveria gerenciar essa questão. Porque várias cidades, fora bem menores que a nossa cidade, tem um museu que conta a história, né? E uma cidade sem história perde a sua memória. Portanto, eu gostaria de saber se tem alguma ideia, se a Secretaria pensa em alguma coisa nesse sentido, porque recentemente a vereadora Cláudia Papotto, suplente que assumiu agora, ela reclamou que a galeria dos ex-prefeitos da cidade não está mais no Paço Municipal. Então, onde estariam essas fotos e tal? E se tem algum projeto nesse sentido de resgatar a memória da nossa cidade? Obrigado, presidente. Com a palavra, nobre vereador doutor Laércio Santos. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor secretário, bom dia, demais vereadores, ou melhor dizendo, já é boa tarde, né? Nós não almoçamos ainda, mas é boa tarde. Edmilson, a minha pergunta, eu não sei se afeta a sua pasta, acredito que seja, relativamente aos imóveis tombados na cidade, afeta a Secretaria da Cultura? Sim. Relativamente a esse imóvel que nós temos aqui no centro, que a lei orgânica do município tombou, ali onde foi, nos anos passados, o primeiro fórum da cidade, na rua 7 de setembro, com a Felício Marcondes, aquele imóvel ali tem alguma controvérsia jurídica sobre a família e tal. Eu gostaria de saber qual a situação que o município vê para aquele imóvel, considerando o artigo 286 da lei orgânica do município, que impõe ao município a conservação do mesmo se o proprietário não o cuida. E nós sabemos ali que já vem há alguns anos, está se deteriorando. Parece que é proposital por parte do proprietário para acontecer, igual aconteceu lá na Avenida Paulista, o imóvel que era da família Matarazzo e que depois se resolveu de uma outra forma. Então, eu gostaria de saber se o município, a Secretaria da Cultura, tem alguma intervenção aí pelo próximo ano para aquele imóvel.
Com a palavra, nobre vereador, senhor pastor Anistaldo. Senhor presidente, bom dia. Nobre secretário, bom dia a todos. Secretário, primeiro, parabenizar o senhor pela brilhante explanação. Acredito que de forma precisa, né? Tudo que nós vimos ali na tela ficou de forma clara. Porém, eu tenho uma indagação a fazer, a Vossa Excelência. Se não for pertinente à secretaria, já me desculpe, mas é em relação aos grandes eventos que nós temos no nosso município. Aliás, eu quero agradecer ao senhor, em nome de todos os evangélicos de Guarulhos, pelo apoio que a secretaria dá a um dos maiores eventos de Guarulhos, se não o maior, um dos maiores, que é a Marcha para Jesus, aqui neste município, que tem sido de grande notoriedade. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós vemos que os grandes eventos na nossa cidade, eles são feitos nas vias públicas. Por exemplo, na região dos Pimentas, os grandes eventos em volumosa massa, a gente percebe que tem sido feito nas avenidas e como representante do povo, a gente ouve algumas reclamações quanto a que travam as entradas das ruas e os moradores só podem se deslocar com seus veículos aos seus lares após o encerramento do evento. Então, a pergunta, tendo em vista até algumas visitas que nós temos feito em outros municípios, é se existe algum projeto da secretaria para a criação de alguns espaços de eventos para grande número, né, de pessoas em nosso município, que eu acho que é um fator muito preponderante. Espaços esses que sejam, obviamente, utilizados pela comunidade, né, fora desses dias, mas que sejam espaços específicos, que sejam feitos esses grandes eventos. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Não sei se o senhor lembra, lá na região dos Pimentas, onde hoje é instalado um brilhante equipamento, né, do município, que é o terminal, era feito os grandes eventos ali. Posteriormente foi feito o terminal e saiu dali e ficou sem um espaço preciso para que seja realizado esses grandes eventos. Então, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência se existe algum projeto, alguma ideia, e que também nós aqui possamos corroborar com isso, para que isso aconteça. Muito obrigado e um bom dia a todos. Com a palavra, nobre munícipe, senhor Arinaldo. Alô? Bom, primeiro gostaria de cumprimentar e pedir desculpas ao nobre vereador e presidente dos trabalhos Eduardo Barreto, se o distratei ou desrespeitei com palavras no uso da minha fala anteriormente, pois isso não é meu feitio. Cumprimentar o meu nobre querido vereador e secretário de Cultura, né, cumprimentar deixa eu lembrar o nome aqui, a Simone Carleto, que é o nome no qual cumprimento todos os funcionários da Cultura, tá? Desejar um bom dia a todos. Secretário, na sua explanação, bela explanação, mas me deixou triste aqui porque eu não vi, né, uma coisa que eu sempre venho, todas as vezes que a Cultura vem aqui, eu venho a esse plenário e venho falar sobre a cultura nordestina. Nós sabemos que tem leis na casa aprovada, primeiro a lei do Conselho Nordestino, em qual nós já começamos a encaminhar esse conselho, só falta ser publicado, né? E tem também a lei da Semana Nordestina. E eu gostaria de ver com o senhor quais são os planos para essa implantação dessas leis. E outra situação, que eu vi ali, o senhor falou da capoeira lá. Dentro da discussão ali da capoeira está a implantação da Semana da Capoeira, que foi uma lei que foi bem discutida aqui por vários momentos. Existia 2 projetos, do vereador Zé Luiz e da vereadora Luísa Cordeira, com divergências de datas e coisas que a gente várias vezes fizemos audiência, discutimos e foi aprovado nessa casa. E eu gostaria de saber se o senhor está implantando a Semana da Capoeira através dessa lei, no mês de agosto. Obrigado. Com a palavra, o senhor Paulo Nunes.
Mas antes, dizer que aceito o pedido de desculpas do senhor Arinaldo, tendo em vista de que quando estou aqui, não é o Eduardo, morador de Fortaleza, e sim um vereador eleito pelo povo. Eu acho que é um momento formal, a qual eu sou respeitoso com todos e espero que sejam respeitosos comigo também. Pois, sendo constituída uma autoridade, é dessa maneira que a gente deve tratar, no mínimo, com o senhor ou senhora, e não como estou terminando o FI. Eu acho que não é o termo usado propriamente numa tribuna. Cumprimentar a todos, Edmilson, e a todos aqui presentes, em nome do presidente Eduardo Barreto. Nobre secretário, qual é o projeto que tem naquele espaço do Orobó? Porque ali tem um espaço que é da Secretaria de Cultura. Está jogado ao léu, está sendo usado, nem usado por ponto de drogas mais, porque ali não tem mais condição que tocar o fogo, né? As que já é do seu saber. Muitos são usados ali em nome da Secretaria de Cultura, como entidade chamada Zumbi dos Palmares, não sei se está ligado ao secretário, né? Que, inclusive, presidente, teve até cavalhada lá dentro. Acabaram com o campo, acabaram com a praça. Aí você vai lá para a Secretaria de Esporte e fala que é parte da Secretaria de Cultura, mas tem meio ambiente. Então a gente tem que ver qual é o projeto ali, porque está abandonado mais de anos ali. Então, um espaço que poderia ser usado na artes visuais, exposição, feira de artesanato, feira permanente. Então, nós queremos saber do secretário que situação que está ali, se vai ser usado aquele espaço para a comunidade. E quantos postos de cultura tem na cidade? Eu gostaria de saber quais os locais. Então, eu agradeço a oportunidade e que Deus vai abençoar o nobre secretário Edmilson. Com a palavra ao senhor Bosco Maciel. Boa tarde a todos. Bom, aqui eu não vou absolutamente perguntar nada, mas como brasileiro nordestino que sou, carrego a responsabilidade imensa, não é, de assumir esta tribuna para fazer uma conclamação. Eu explico. Nós estamos no início de século e sabemos perfeitamente os problemas que vive a nossa nação em termos sociais, né? As dificuldades que nós vivemos em termos de segurança, uma série de problemas. E sabemos todos também que as soluções nunca escapam, passam sempre pela educação e pela cultura. E para realçar, né, sabemos também, com certeza, que o grande paradigma de reversão desta situação é exatamente neste início de século a cultura. A cultura, a educação e a cultura são os grandes polos de transformação do nosso país. Este é o primeiro ponto. Segundo, tendo a certeza que isto é verdadeiro e sabendo que o nosso país é um país proeminente, forte dentro do contexto das nações, temos a certeza também que Guarulhos é uma das principais cidades do nosso país, portanto, com um poder de reflexão, um espelho muito forte diante do restante do nosso território brasileiro. Tendo estas duas certezas e conhecendo também o grande potencial artístico e gerador de cultura que a nossa cidade dispõe, né? Eu tenho a certeza absoluta do que estou dizendo isto, não é? Com a potencialidade, são 2 minutos, 1 minuto, sei lá, é o limite, eu vou terminar. Tendo a certeza de tudo isto, eu
quero conclamar a toda a classe artística a agregarmos esforços no sentido de dar ao nosso país um salto de qualidade em cultura. Temos os dois polos. Temos o Edmilson Souza, que veio efetivamente e tem 3 anos e meio pela frente para proceder esta transformação pelo lado do poder público, e temos, por outro lado, uma classe artística de agentes produtores de cultura muito efetiva, que já demonstrou toda esta qualidade em outros momentos. Portanto, afirmo, senhor Edmilson, neste momento, que o meu trabalho dentro desta cidade é no sentido de agregarmos esforços para transformarmos o nosso país a partir da cidade de Guarulhos. Ok? Obrigado. Muito obrigado, senhor Nobre Bosco Maciel. Com a palavra, o senhor José Oliveira dos Santos. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, demais vereadores, públicos presentes. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês, ao secretário, que a nossa luta por retorno do carnaval, secretário, foi intensa, como o senhor já viu a gente lutando, né? Em 2000, tínhamos quase 30 entidades e tínhamos um carnaval de nível. Acabaram com o carnaval de Guarulhos. E aí nós viemos uma batalha para retornar o carnaval, o senhor se recorda disso, né? Hoje, a prefeitura dá uma estrutura para o carnaval de Guarulhos de primeiro mundo, da qual as entidades não correspondem com o tamanho do capital investido. Correto? Eu estou afastado do carnaval, mas lutei por retorno do carnaval, que vejo que é cultura e geração de emprego, e a cidade, a segunda maior do estado, precisa de um carnaval de nível. Se essa estrutura tivesse em 2000, as entidades tinham crescido porque não tinha parado o carnaval. O EUAIPIETá parou o carnaval por 10 anos, correto? Veio no retorno agora com o governo Almeida. Uma estrutura de primeiro mundo, coisa boa. As entidades estão devendo, porque é muito capital investido para pouco espetáculo no município. Fora isso, senhor secretário, tem as contratações dos shows que vêm de fora, que arrecada dinheiro aqui da nossa cidade, e os nossos munícipes ficam com pouca diversão. Eu sugeria para o senhor uma reunião com o presidente da Liga, para que instruísse todos os presidentes de escola de samba, e o senhor separar o joio do trigo, para que Guarulhos volte a ter o carnaval de 10 anos atrás, da qual tem estrutura para esse carnaval, correto? E quando o senhor fizer essa reunião, com a autoridade que o senhor tem, junto com a Liga, fale para esses presidentes, quem vem para o show, só para concluir, vem para fazer o espetáculo, não vem para brincar. Nós, representando aqui a alegria guarulhense, eu fico triste do que eu venho vendo. Antes não tínhamos o que temos hoje, mas tínhamos espetáculo. Guarulhos tinha entidade para fazer as 3 noites de carnaval a 4. Hoje não temos mais, e temos estrutura para tal, correto? Eu acho um desperdício financeiro, que o senhor pode investir em outras áreas. Sempre lutei para o carnaval, mas lutei para o espetáculo. Nós não ia dever nada para São Paulo se não tivesse matado o carnaval de 2000. Mas parou o carnaval. Estão voltando. Dizem que estão aprendendo. Não. Eles sabem fazer. Está faltando o senhor ter punho forte e exigir que eles invistam de fato e de verdade o recurso na entidade. Para concluir, senhor José. Para concluir e dizer ao senhor que não ignore quem fez parte da história quando tiver os próximos eventos no Carnaval de Guarulhos. Fazemos parte dessa história e somos guarulhenses, tá? Muito obrigado. Encerrado a parte dos questionamentos, passemos às respostas do nobre secretário e últimas considerações. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Não fala, né? Eu vou usar o mesmo tempo que meu colega Wagner Freitas usou, de forma bem sucinta. Oi?
A Edna também se estendeu bastante. Vou começar aqui pelo vereador João. Vereador, o prazo, porque acervo funciona assim, na verdade, se você fica 2 anos sem comprar, isso vira uma bola de neve e vai acumulando, porque tem títulos novos, o uso do livro é um uso que acaba desgastando, o livro ele não tem uma durabilidade, sobretudo os livros de hoje. Antes você tinha um livro praticamente feito manualmente, com uma capa resistente, todo costurado, enfim, hoje não tem. Então, na verdade, repõe-se obras de referência, que sempre tem procura, e também tem que atualizar o que o mercado editorial, enfim, o que os novos autores e os velhos também estão lançando. Foi publicado a abertura do processo licitatório semana passada, terça-feira da semana passada. Então, daqui para frente, nós esperamos, se não houver recurso, porque a compra de livro é uma questão diferenciada, porque nós não podemos comprar no pacote, porque são autores que estão em livrarias diferentes. Às vezes você tem o mesmo autor que está com 4 obras em 4 livrarias, em 4 editoras diferentes, porque no momento que ele escreveu ele tinha um contrato, deu exclusividade naquele momento, não consegue se livrar, enfim, então é um processo muito demorado, por isso que está demorando. Na verdade, você tem que fazer uma série de consultas, editora a editora, representação a representação, para verificar, então demora um pouco mais. Mas a gente espera que esses livros estejam nas prateleiras no final do ano, até porque depois de comprar esse volume, você tem que catalogar, colocar no sistema. Nós temos um sistema de consulta todo informatizado das bibliotecas, então demora mais. O livro, fisicamente, a gente espera, se Deus quiser, que a gente esteja com eles no mês de setembro, no mais tardar, e 2 a 3 meses para ir aos poucos colocando a totalidade, tá? Mas estamos atentos a isso, até porque é um esforço nosso de transformar a nossa cidade numa cidade de leitores, em que pese hoje o acesso que a gente tem a conteúdos através das redes sociais, do meio digital, o livro continua sendo algo importante na formação das pessoas, né? Então a gente tem um olhar, até por ser educador, um carinho especial. Obrigado pela pergunta. Vereador Lamé falou aqui de uma situação da questão da memória da cidade, falou do museu e da foto dos ex-prefeitos aí, que a vereadora Cláudia Papoto levantou aí essa situação. Primeiro, fala de museu. Às vezes as pessoas fazem críticas ao museu da cidade, que fica lá na Vila Galvão, porque o museu é muito pequeno, olha, o museu não tem quase nada, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Política de museu é política de acervo, de reserva técnica. Você não consegue criar um museu, vou citar aqui, a gente dizer, nós vamos criar um museu que conte toda a história do Legislativo Guarulhense. Nós não conseguimos, porque nós não temos acervo. Porque o acervo foi sendo desfeito, a parte que nos coube, o que restou, por exemplo, o restauro da ata do Legislativo e do Executivo, que eram juntos, né, no começo do século passado, foi restaurado por nós, está sob nossa guarda, porque é da Prefeitura, está lá a Câmara junto. Então nós fizemos, porque ficou alguma coisa para a gente restaurar. A tribuna de onde os vereadores falavam, e uma das bancadas de vereadores da década de 50 está no museu lá na Vila Galvão, mas não tem outros elementos e outras peças. As famílias dos vereadores, sobretudo daqueles mais antigos da cidade, têm uma dificuldade de se desprender de repente de um acervo e doar para a prefeitura. Se doa, a gente consegue acolher. Hoje mesmo pela manhã nós recebemos de um munícipe que é de uma família tradicional, o pai já foi prefeito da cidade na década de 40, se não me engano, ou de 30, e ele fez a doação de um piano que tem 100 e poucos anos, 110 anos. Então, ou seja, aí nós conseguimos, esse piano obviamente não vai para o museu, e ele tem, um piano alemão, vai lá, né? Nem avisei o Paulo, que é nosso diretor do conservatório. Paulo, você ganhou mais um piano. Tem uma notícia boa e uma ruim. O bom é que a gente ganhou, e o ruim é que fica no 10º andar, precisa retirar. Mas a minha parte eu já fiz, que foi conseguir o piano. Agora retirar é com vocês lá.
Não, eu acho que não, então, ou seja, quando se tem, Lamé, essa política de doação, a gente consegue tratar este acervo e colocar ele à disposição. Então, não adianta, por mais esforço que a gente faça, por exemplo, se for no museu lá, vai ter recortes de partes da cidade. Então, por exemplo, as imigrações que nós temos aqui, Vossa Excelência da comunidade libanesa. Os libaneses estão aqui, né, há muito tempo na cidade, mas nós não conseguimos efetivamente ter lá um recorte, uma sala da imigração aqui do povo palestino, por exemplo, que nos interessaria muito ter, contando um pouco da história da chegada na cidade, dos italianos ou dos espanhóis, enfim. Tudo depende de doação, porque a gente não pode também forçar a pessoa. A gente tem buscado, a minha primeira experiência aqui foi na primeira e segunda gestão, nós fechamos uma parceria com a Fundação Santos Dumont, por termos o aeroporto aqui, por ser o maior aeroporto, por ser porta de entrada do país, a gente durante 6 anos tivemos uma parceria, um convênio com a Fundação para a implantação aqui do Museu Aeronáutico Santos Dumont. Por quê? A Fundação Santos Dumont é a detentora de 80% do acervo pessoal do Santos Dumont, que vai do brevet, de roupa, de livro, de documentos, de peças, de tudo. E detentora de mais de 50 aeronaves, entre aeronaves militares que foram doados, porque essa instituição foi criada pelos militares da aeronáutica no cinquentenário de Santos Dumont, então eles têm muito acervo. A gente tentou, trouxemos, inauguramos, o museu funcionou durante esse tempo, mas por entendimento diverso, posterior da nossa saída, de não renovação do convênio, mas aí você tinha lá um acervo com começo, meio e fim, sem ficar devendo nada para ninguém. Sobre a questão das fotos, as fotos foram tiradas do salão principal, porque, na verdade, os prefeitos vão deixando os cargos, você tem que ocupar espaço. E a pior coisa que tem é você ir colocando de forma tão alta que você não consiga enxergar. Você acaba não valorizando o quadro, não cabe. Não tem como, porque já tinha quadro sendo colocado na porta. Então, quando abre a porta, o ex-prefeito ficava atrás da porta. Aí um familiar vai lá, está escondendo aqui. Então, ou seja, a orientação que nós passamos à época foi levar lá para o arquivo histórico. Esses quadros estão preservados no arquivo histórico. Quando uma pessoa quer fazer a tal da visita monitorada, ela passa por isso e diz, olha, esses aqui são os ex-prefeitos, tem o nome do prefeito, o período que ele foi prefeito. E, inclusive, até os prefeitos interinos, prefeitos que foram prefeitos, por exemplo, durante 15 dias, como é o caso do nosso querido Sebastião Bispo Alemão, tem lá a foto dele. Não ficou muito boa, né, Roberto Samuel, a foto dele, porque o modelo não ajuda, né? Mas está lá a foto do alemão, que foi nosso prefeito durante um período. Então, ou seja, esse acervo está lá. Vereador Laércio, sim, as fotos nós não colocamos no museu, porque, na verdade, lá nós não temos um nicho específico que tenha conteúdo do ponto de vista do Poder Executivo. O que a gente tem lá? Uma mesa do prefeito, que foi usada pelo ex-prefeito Pompeu, e temos um veículo, que é um Galaxy, que eu não lembro que ano, que também foi usado pelo ex-prefeito. Agora, não dá para colocar o veículo, tem que ter uma linha de lógica do museu, né? Não dá para pôr a mesa, o Galaxy, a foto, vira uma coisa que as pessoas não entendem. Vereador Laércio Sandes, imóvel da 7 de setembro com Felício Marcondes. Esse imóvel, em 1 minuto, tentar resumir a história dele. Esse imóvel é um imóvel pertencente à família Maurício de Oliveira. Este imóvel nunca foi da prefeitura. Tem muita gente que diz, é um imóvel da prefeitura. É que ele sempre foi, ele foi construído na década de 30 para ser a casa do prefeito. Então existem inclusive contradições jurídicas da época, entendeu? Sobre era a casa para aquele prefeito ou para todos os prefeitos. De fato, foi feita a doação para a família à época, pela prefeitura, passou a ser propriedade particular da família. A família sempre fez locações, fórum, museu histórico, junta de serviço militar, enfim, foi passando. E quando nós chegamos na prefeitura, nossa ideia não era tirar o museu lá. Em novembro de 2001, faltando 3 meses para nós assumirmos, o museu foi despejado por falta de pagamento. E nós tentamos um acordo à época com o proprietário, com o Heitor Maurício Filho, para que nos permitisse retornar o acervo para lá, que a gente ia regularizar o pagamento. Só que ele estava muito bravo, ele estava há 2 anos sem receber, ele falou, olha, eu não tenho nenhum interesse da prefeitura aqui,
Então, eu não consegui, mesmo assim, o procuramos para poder fazer. Então, o museu foi despejado, o prédio ficou vazio, continuou dele. Passado 3 anos, eu propus uma reunião com ele para fazer uma parceria, a gente entrar, porque a responsabilidade pela manutenção não é da prefeitura. A prefeitura fiscaliza. Se você tem um imóvel tombado, a responsabilidade é sua de preservação. A prefeitura pode fazer um termo de cooperação, mas não é uma responsabilidade de dizer, olha, a prefeitura vai cuidar de todos os imóveis tombados. Estou dizendo, não é responsabilidade. A prefeitura... Não, senhor. A prefeitura, vereador, a prefeitura não é responsável, até porque nós temos, imagine, vamos pegar um caso específico, Pelourinho, na Bahia, todos aqueles imóveis são imóveis que são, a maior parte, de propriedade particular. Eles são preservados por quem? Por iniciativa de lojas de tinta, por parcerias, por recursos do Monumenta, que é um programa do governo federal, mas não é uma responsabilidade dizer. Tanto é que se eu quiser ter acesso a um imóvel tombado, eu não tenho acesso a ele se o proprietário não me permitir. Ele não passa a ser do proprietário e passa a ser municipal. O prédio do Adamastor, nós só conseguimos entrar, reformar e restaurar porque ele foi comprado, ele foi desapropriado, pago, quitado, tivemos emissão na posse e entramos para fazer a obra. Então, ou seja, como o proprietário tinha a mesma visão de dizer, olha, está caindo, não é responsabilidade minha, ele tem responsabilidade sobre o imóvel. Nós não conseguimos dialogar porque a gente iria entrar com uma ação de parceria, onde ele faria o restauro e a gente entraria com toda a assessoria técnica de projeto, que também não sai de graça, a gente faria um investimento que nos interessava. O proprietário arrastou uma situação que não conseguiu, e isso terminou no Ministério Público. Nós fizemos, com a ajuda do promotor Nadim Maslum, que nos auxiliou tanto a resolver o problema do Padre Bento como lá, foi sentado a uma mesa de negociação para saber o que ele entrava e o que a gente entrava. Simplesmente, depois de N reuniões, ele sempre dizia a mesma coisa, eu não tenho dinheiro, eu não vou reformar e não há o que fazer, eu não vou fazer nada, é problema da prefeitura, não é problema meu. Nós tomamos a medida, no último ano que eu fui secretário de Cultura, de propor a desapropriação. Então, esse imóvel foi decretado para utilidade pública, desapropriado, o perito já fez o processo de medição, concluímos o pagamento no segundo semestre, já estamos paralelamente iniciando o projeto para restauro. Esse imóvel, no ano que vem, ele estará restaurado e em pé de volta para um funcionamento cultural e educacional na cidade. Então, tem encaminhamento, está concreto. Mas ele passa agora a ser da prefeitura. Tá bom? Agora, quando cair uma telha lá, Vossa Excelência pode nos cobrar. Arinaldo, Cultura Nordestina, Lei de Semana Nordestina, Lei do Conselho da Comunidade Nordestina, e falou da Lei da Capoeira. Ari, eu fui vereador aqui, eu já estive na secretaria, vim para cá, voltei para lá. O que acontece? Nós temos um conjunto de leis na área da cultura que merecem uma sistematização. O vereador, ex-presidente dessa casa, Paulo Carvalho, iniciou esse processo, mas não se concluiu, porque são leis, inclusive, que são conflitantes, repetitivas. Então, ou seja, muitas vezes a gente tem a iniciativa, por exemplo, para te falar de cultura nordestina. Nós estamos fazendo no Bosque Maia, agora um encontro de forró. Esse final de semana ou no outro, se eu não me engano, nós estamos fazendo o César do Acordeon, que é um dos ícones da cultura nordestina aqui na cidade. Tem uma série de iniciativas que a gente está fazendo de valorização da cultura nordestina, sem necessariamente nos apegarmos à lei, porque é um monte de leis, e na maior parte delas são leis autorizativas do tipo, fica responsável a Secretaria de Cultura por realizar a Semana Nordestina, por exemplo. Então, ou seja, ali cabe tudo. Nós estamos nos programando para dar esse atendimento, até pelas minhas origens, pelas nossas origens, né Ari? Para que a gente tenha efetivamente, primeiro, atender dessa forma a comunidade nordestina, porque, por exemplo, era algo até que eu desconhecia, e que o Edson, que nos assessora nessa parte de música e cultura popular, nós estamos fazendo um encontro de trios lá, e descobriu-se vários trios de forró, que são daqui da cidade, pessoas muito antigas e tal. Semana passada teve lá o Fuba de Itaperoá, que tocou com Dominguinhos, tocou com todo mundo, os grandes nomes, com Elba, com todo mundo e tal. É um morador de Guarulhos e tal, paraibano, radicado aqui há 40 anos e tal. Está na nossa programação agora, entendeu? Vai ter lá uma atividade específica com ele. Então, ou seja, a gente tem procurado fazer. Eu não estou vendo ele aqui, até achei que ele ia encontrar, o Ebert Seabra, que está me propondo, a gente vai receber ele lá para conversar especificamente sobre o Conselho. Mas você está convidado também, se quiser participar com a gente.
Espaço Orobó, Paulo, aquele espaço é um espaço que foi construído para ser de atividades culturais, de quem entra na praça do lado esquerdo, do lado direito os vestiários. Isso foi inaugurado um pouco mais para o final da minha gestão, ficou com uso misto da comunidade. Esse uso misto acabou não se configurando numa manutenção do prédio, ele foi ocupado por moradores de rua, teve incêndio, essa coisa toda. Nós já fizemos a limpeza inicial, fizemos uma intervenção do ponto de vista de conversa com os meninos do skate que são ali, que moram na comunidade. Já conversamos com algumas lideranças da comunidade que a gente vai fazer a reforma no segundo semestre. Vamos colocar oficinas culturais e atividades culturais, mas nós queremos uma parceria com a comunidade, porque aquele prédio é um prédio que foi entregue pronto, com tudo. E ele não foi depredado por uma ação de gente que veio de outro lugar. Então, aconteceu ali. Então, a gente quer essa parceria, mas no segundo semestre a gente quer ter lá atividades culturais. Se você passar lá, você vai verificar que uma boa parte dos vidros retiramos, que estava quebrado, retiramos porta, fizemos a limpeza, conversamos com os moradores de rua que estavam lá, explicamos para eles a incompatibilidade deles morarem lá, porque a gente precisa realizar outras coisas. Por enquanto, a estratégia está dando certo. No segundo semestre, a gente quer concluir e tal. Sobre a questão da cavalhada, na verdade, existe lá as pessoas que fazem uma atividade com um grupamento da Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eles pedem para que os cavalos, os animais, façam as suas apresentações dentro do campo de futebol. Eu não digo para eles nem que sim, nem que não, porque eu não sei qual que é o prejuízo que traz para o campo. Se tiver chovendo, imagino que o campo, depois para jogar, vai ficar numa situação muito ruim. Agora, eu não sei da possibilidade de realizar ou não vou emitir parecer. O que eles nos pediram, nós estamos encaminhando para parecer da Secretaria de Esportes, porque eles vão dizer, dá para fazer ou não dá para fazer. O evento deles, que é um evento de cultura, esse nós vamos apoiar, mas a parte dos animais, dos cavalos, vai se resolver a Polícia Militar e a Secretaria de Esportes e os organizadores. Eu preferiria não emitir opinião sobre isso. Quantos pontos de cultura nós temos e onde eles são? Pontos de cultura em funcionamento, Associação Ação Vida, no Jardim Paulista, posso te passar o endereço depois. Arte Sem Limites, no Jardim Silvia. Comunitária Jardim Vermelhão na região dos Pimentas. Temos um ponto que a gente está provavelmente migrando ou fazendo encerramento de conveniamento, que é dentro do Jardim Marilena, por problemas com a entidade, a gente está verificando. Jardim Angélica 1, temos um ponto de cultura. Temos o Arte e Cidadania, fica na Jorge Street, aqui no centro da cidade. Acreditar Pimentas, no bairro dos Pimentas, na Paraná City. Meninos e Meninas de Rua, faz um trabalho específico, é um ponto de cultura que tem trabalho com os meninos e meninas de rua, fica aqui no centro, na Benedito Rodrigues de Freitas. 2013, estamos liberando alguns, eu acho que já liberamos recursos, está liberando no mês que vem recursos para esses que eu vou falar rapidamente aqui. Cidade Tupinambá, na Rua 2, teremos um. Casa dos Cordéis, que falou aqui o Bosco Maciel, que deve estar por aí. O Bosco falou aqui, a Casa dos Cordéis vai se transformar em ponto de cultura, estamos liberando recursos para eles agora, do convênio. Teremos um lá no Jardim Centenário, no bairro dos Pimentas. A Liesg, que é a Liga das Escolas de Samba, foram selecionados para ponto de cultura. A sede deles, eu acho que o ponto vai ser, embora eles tenham uma sede social na Vitor Lila, mas eu não sei como é que a diretoria está vendo, provavelmente funcione na sede que eles têm no Bom Clima, ao lado da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Jardim Jaci, um ponto de cultura na Nova Olímpia. Na Vila Galvão, José Pires de Barbosa Filho. Que é a Casa de Cultura Hip Hop, que é lá no Jardim Santa de Virges, que o vereador conhece lá o trabalho, porque apoia a iniciativa. E o Pro Cultura, que é na Monteiro Lobato, ali no SECAP, ao lado do Clube do SECAP. Bosco Maciel, só queria agradecer as palavras, Bosco, dizer que nós estamos à disposição, que eu acho que a gente só vai conseguir fazer as coisas quando tiver o entendimento do poder público e da comunidade de artistas. Nós já fizemos
quase 10 reuniões por setores. Já nos reunimos com o povo do teatro, nos reunimos com o povo do hip hop, da capoeira, em reuniões separadas, não para dizer o que a gente vai fazer. Todas essas reuniões aconteceram, e tem algumas que nós não conseguimos fazer ainda, mas vamos realizar, para ter escuta, para ouvir o que as pessoas acham que a gente deve fazer. Mas eu queria só agradecer e estamos à disposição. O Bosco é um lutador aí da cultura popular aqui na nossa cidade. E espero que agora, com o Ponto de Cultura lá, consiga potencializar mais ainda as atividades dele. O Zé Pauleira falou aqui sobre a questão do carnaval. Zé, primeiro vou começar pela parte mais polêmica. Quando o carnaval deixou de ser realizado, e aí você diz por uma decisão do prefeito Eloy, o que acontece? Nós somos gestores públicos. Eu assumi em janeiro de 2001, dia 2 de janeiro de 2001, a primeira vez como secretário, nós realizamos o carnaval na primeira semana de fevereiro. Se você lembrar bem, nós fizemos uma reunião, existia toda uma preocupação, que o carnaval não ia, que ia acabar essa coisa toda. Você esteve numa reunião com outros presidentes, nós fizemos na Biblioteca Monteiro Lobato, eu ouvi durante quase 2 horas, 1h40 e tanto, todos os presidentes falaram, e eu fui marcando um a um. O que eu percebi? Existia uma divisão muito grande, cada um falava uma coisa. Tinha um ponto que era convergente entre vocês, que era o seguinte: a verba era pouca. Não dá para fazer, porque a verba é muito pouca, porque não dá. Eu fiquei a reunião inteira e no final eu disse para vocês o seguinte: olha, eu sou secretário, estou chegando agora, acho o carnaval uma manifestação importantíssima para a cidade. Vocês não falaram de espaço, vocês não falaram de organização de vocês em liga, vocês não falaram de coisas que eu achava que eu ia ouvir, de vocês me pedirem para viabilizar a área, para a escola, de viabilizar a formação, para confecção de adereço, para fantasia, para isso, para aquilo. Eu falei, se o problema é esse, nós vamos ajudar a resolver esses problemas. E nós dobramos, se você lembrar, as escolas do grupo que recebiam 12 passaram a receber 24, o bloco recebia 3 e pouquinho, passou a receber 7. Nós dobramos. Na mesma reunião eu disse, eu assumo o compromisso com vocês, eu vou tirar dinheiro de outros lugares e vamos dobrar o recurso do carnaval. Aí todo mundo aplaudiu, ficou todo mundo feliz e tal. Eu falei, agora vem a outra parte. Nós vamos ser rigorosos na prestação de contas, porque é dinheiro público. Então quem não prestar contas não receberá recurso público. Entendeu? Porque eu respondo solidariamente por isso. Primeiro. Segundo, nós queremos que as escolas façam o trabalho lá na comunidade o ano inteiro. E eu vou visitar. Então eu passei um tempão indo, esse primeiro ano nós fizemos o carnaval, dobramos, não fiquei, entre aspas, muito contente com o resultado, mas falei, olha, é um processo. No ano seguinte nós falamos, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um fórum metropolitano de carnaval, para discutir o carnaval na cidade de Guarulhos. Pode pegar os materiais lá na comunicação, nos jornais da época. Nós realizamos o primeiro fórum no prédio F da UNG, que tem capacidade lá para umas 600, 700 pessoas. Neste fórum veio gente da Baixada Fluminense, veio gente de Suzano, de Arujá, de Itaquá, do interior de São Paulo, do ABC. Nós tivemos em inscrições lá mais de 20 cidades participantes. De Guarulhos, infelizmente, nós tivemos a participação de 3 escolas, que ficaram lá, que participaram dos debates, das discussões. E eu estou com vontade de fazer, agora eu não posso fazer pelas escolas. Então o que eu disse? Gente, vamos repactuar então? Vamos começar do zero. Falta estrutura lá. Nós vamos disponibilizar estrutura, equipamento para vocês realizarem os eventos nos bairros. E nós disponibilizamos. Quando chegou 2002, ao final de 2002, nós sofremos diversas ações judiciais e do Ministério Público sobre prestação de contas. Que eu respondo até hoje solidariamente, Zé. Que eu respondo, porque quem liberou o recurso foi eu. E eu disse o seguinte, olha, a regra vale para mim, vale para todo mundo. Se não tiver prestação de contas, eu não posso fazer nada. Retornei agora para a Secretaria de Cultura, a primeira medida que eu fiz, liguei para o presidente da Liga, para a diretoria, falei que era uma reunião com vocês, estou assumindo o compromisso, nós vamos fazer o carnaval e voltei a falar a mesma coisa que eu falei 10 anos atrás. Tendo prestação de contas, a coisa sendo séria e tal, eu vou analisar isso. Do ponto de vista, se a escola está bem, se a estrutura, como você diz, realmente a estrutura que nós estamos colocando lá é uma estrutura de primeira. Se a escola está respondendo, se o público está indo e tal, eu prefiro não entrar nesse debate, porque é um debate que a Liga tem que fazer. E você é carnavalesco, eu acho. Aí é um debate que você tem que fazer com a Liga, eu não vou entrar para não cometer erros, até porque eu não estou... tem a assessoria da Liga que está aqui, mas enfim, eu não vou entrar nesse debate. Não é responsabilidade minha enquanto secretário. A minha parte eu estou fazendo.
Liberação de recursos, cobrar prestação de contas, disponibilização de estrutura lá no dia. Reuniões com a Liga, atendimento das demandas e tal. A avaliação em si, eu prefiro que a comunidade faça. Eu prefiro que o povo faça, que as pessoas que vão lá, que aplaudam, que participem, façam, porque não me cabe dizer se essa obra deve ser feita, se ela é uma obra artística que tem valor ou que não tem valor. Eu não estou para... Tenho a minha opinião pessoal, que eu reservo a dizer que eu sou secretário e guardo para mim a minha opinião pessoal, tá? Mas eu tenho feito, o meu diálogo com a Liga não tem sido ruim, é um diálogo muito respeitoso, a gente tem conseguido conversar, dialogar, viabilizamos lá durante o Carnaval a estrutura que nos foi pedida, as ampliações que foram necessárias nós fizemos, tá bom? Sobre instruir o presidente da Liesg, é isso que eu te falei, eu não vou... Enfim, a assessoria está aqui, depois passa lá para o presidente e eles vão ver o que eles fazem. Nós vamos continuar apoiando e vamos fazer o Carnaval 2014 melhor do que o Carnaval 2013. Esse é o compromisso da administração e da gestão. É a consideração final aí já, termina? Eu sei que está todo mundo querendo almoçar. Oi? Eu pulei. Puxa, você vê, vou falar o mesmo jargão que eu falei para o Edmil. As pessoas que a gente tem mais carinho, a gente deixa por último. Entendeu? Desculpa, Nistaldo. Vereador, sobre a questão dos grandes eventos realizados nas avenidas. Existia até uma ação muito forte, dizia, precisa construir um polo de eventos, falava em sambódromo e tal, e tal, e tal. A melhor experiência, ou a experiência mais próxima que nós temos é o Polo Grande Otelo, que é o sambódromo, que é chamado de sambódromo na capital de São Paulo. É um polo que, até porque a gente tem conhecimento de parceiros e companheiros nossos que gerenciaram o AMB e pensaram isso na época da prefeita Luísa Erundina, o polo nasceu com uma ideia, mas ele tem uma subutilização. Se você passar, você vai verificar que ele está no Carnaval, alguns eventos particulares acontecem lá, mas ele tem uma subutilização, porque são arquibancadas, ele foi feito com formato para ter desfile, então é difícil você conciliar. Então, ou seja, foi um investimento pesado na época. Aqui só valeria a pena se nós construíssemos uma arena multiuso, isso é caro, recursos financeiros que eu diria que tem uma ordem de prioridade, porque vamos imaginar só o seguinte, uma cidade de 342 quilômetros quadrados como a nossa, vamos supor que a gente faça no Parque Secap, que é mais próximo do centro geográfico da cidade. Com certeza, as pessoas do Pimentas dizem, mas olha, aqui tem que ter um. E tem razão, lá tem 400 mil pessoas que mereceriam um equipamento desse. O povo mais do Tabuão, São João, Fortaleza e tal, vai dizer, olha, é importante aqui. Porque o deslocamento é muito demorado de uma ponta a outra da cidade, em qualquer situação, em qualquer dia. Então, ou seja, é um investimento que nós já tentamos encontrar uma solução. A última que eu participei diretamente é o que eu vou relatar aqui, rapidamente, e a gente vai buscar outras. Não digo que a gente consiga resolver. A que eu participei diretamente com o prefeito Eloy foi de nós realizarmos uma desapropriação amigável, isso foi tocado nos anos de 2006, 2007, de uma empresa, uma massa falida de uma empresa chamada Iderol. Então, a nossa ideia era fazer uma desapropriação, comprar aquele imóvel porque ele é grande, a parte construída do prédio a gente deixaria de pagar aluguel do conservatório, mudaria para lá, os galpões a gente adequaria para eventos, um galpão, nós fizemos a medição, conseguiríamos ter um local para 12 mil pessoas, coberto e tal. A área de estacionamento, porque tinha uma área do lado, uma ligação para escoar o trânsito na outra ponta, no começo da Otávio Braga de Mesquita, estava tudo certo para conversar. O juiz que cuidava disso, doutor Regis, nós marcamos uma audiência, fomos até lá, chamou o síndico da massa falida, porque o interesse do prefeito Eloy à época e o nosso era que com essa desapropriação a gente conseguisse também entrar um recurso para pagar os trabalhadores que não receberam. Entendeu? Não é uma medida para proteger meu amigo Arinaldo, porque o Arinaldo também tem um dinheiro a receber lá, porque foi funcionário da Iderol, no período de falência. Então, ou seja, nós tentamos isso. Onde que esbarrou exatamente? Não havia segurança jurídica se a prefeitura poderia participar de um leilão, porque a proposta do doutor Regis era, nós vamos fazer um leilão aberto para quem quiser participar, a prefeitura se habilita a participar. Nós não conseguimos um parecer jurídico seguro de que a prefeitura pudesse participar de um leilão de compra.
O processo de desapropriação seria ruim, porque seria demorado e eles esperavam resolver de outro jeito, como resolveram. O que eu imagino é que o leilão aconteceu e uma empresa, um empresário, alguém comprou e tem um funcionamento de escritórios, de atividades lá. Então, ou seja, mas nós estamos buscando essa saída. Vossa Excelência tem razão em relação a esses locais. Quando você faz um evento na rua, gera conflito, tem que desviar o trânsito, tem o problema da limpeza no dia seguinte, é um transtorno. Os grandes eventos, não estou me eximindo da culpa, não, eu sou administração e tenho que buscar soluções para isso. Os grandes eventos que Vossa Excelência se refere, são eventos que hoje são realizados pela chefia de gabinete. Entendeu? Nós realizamos, não vou dizer que nós realizamos pequenos eventos, nós realizamos eventos da grandeza, da cultura e da diversidade cultural da cidade. Então, ou seja, nós temos um outro enfoque, que é mais a busca da valorização cultural da cidade, essa coisa toda. Mas o secretário Hélio tem sensibilidade, eu acho que na medida do possível ele vai procurar adequar. Nós estamos perdendo esse espaço. Pimentas, a pré-marcha vai ser feita lá na Avenida Jurema. Vai atrapalhar, inclusive, o colega Ramos da padaria, lá o comércio dele, ou ajudar, né? Mas não tem jeito, que a gente fazia lá onde é o terminal rodoviário. As áreas vão ficando escassas porque tem que construir equipamentos, então não tem jeito. A Transguarulhense, que é onde a gente faz, o povo que mora no entorno da Transguarulhense até suporta 2 eventos por ano, 3 por ano, agora já estava uma onda de praticamente mensalmente ter evento, aí o cara já começa a reclamar, e com razão também, dizer, poxa vida, cidade tão grande tem que fazer tudo aqui, então por isso que descentraliza um pouco, mas a gente tem buscado essas saídas. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, espero poder ter esclarecido um pouco para vocês, apresentado o quadro nosso. Queria, hoje é o último dia, tem as audiências da tarde, parabenizar o vereador Eduardo Barreto, que é um vereador estreante aqui na casa, como eu na legislatura passada, mas de cara já assumi, a LDO eu também assumi, eu fui vereador estreante, aí me deram de presente, um belo dia, o secretário de governo me ligou, que é meu amigo, né, o Alencar, e disse, olha, você não quer tocar a LDO? Eu achei maravilhoso, porque eu fiquei preso vários dias aqui, deixei de fazer um monte de agendas do mandato para poder servir, mas quero parabenizá-lo pelo seu desprendimento de presidir as audiências, de estar aqui, de cobrar, de convencer os vereadores também a estarem todos aqui para poder dar quórum. Parabéns pela iniciativa. Só agradecer a minha equipe que veio aqui, Paulo Moraes, que é o diretor do conservatório, está conosco aqui, o Robertson, também é da nossa equipe do conservatório, o Eduardo, que é lá a nossa compras e contratações, junto com o Evandro está meio lá, meio cá, mas a gente continua te querendo lá. A Rosane, que cuida do gerenciamento dos nossos teatros, a Simone, que faz a programação teatro e dança, Rosário, de artes visuais, que coordena artes visuais, Araci, não vou citar o nome de todo mundo, mas as meninas lá, a equipe da Araci, que é patrimônio histórico, o Edson, que é de música, cultura popular, se não fugiu ninguém, o Tuti, que é da nossa assessoria direta lá no gabinete. Ou seja, a gente procurou também trazer eles para que se tivesse alguma dúvida, ao final a equipe está aqui para poder nos ajudar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e tenham todos aí um bom dia. Vereador Gilvan, não cumprimentei Vossa Excelência. Não é porque Vossa Excelência é do PSDB, eu gosto muito do senhor, viu? Tá? É brincadeira. O vereador Gilvan chegou um pouquinho depois, eu não pude cumprimentar. Obrigado pela presença, viu, vereador? Um abraço, obrigado a todos. Agradecemos a presença do nosso nobre secretário. Dizer que essa casa também está à disposição, secretário, para que possa ajudar a pasta do senhor. Que o senhor também é sempre lembrado pelos nobres pares, pelo brilhantismo que tem. E esse brilhantismo agora enriquece ainda mais a Secretaria da Cultura. Muito obrigado pela presença e estendo os cumprimentos a todos da equipe. Com a palavra, o senhor vereador Gilvan Passos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário Edmilson Souza, a recíproca é verdadeira pela minha parte também, maior respeito por Vossa Excelência. Como eu avisei ao presidente, eu estava na MTU, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, vendo exatamente uma demanda aqui da nossa cidade, por isso que eu não participei desde o início. Mas quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que tem realizado frente à Secretaria. E uma das grandes preocupações de todos os artistas da nossa cidade, eu vejo que é de Vossa Excelência também, começarmos a prestigiar mais os nossos artistas, seja na área que for, os cantores, enfim, e eu vejo
que o senhor também está preocupado com isso, e parabéns por isso. Então, presidente, mais uma vez, só para reforçar que eu não estava presente devido a esse compromisso. Obrigado. Registrado. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Muito bem, encerrados os trabalhos, então, nesta manhã, último dia da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, TV Câmara cobrindo com exclusividade para você todas as audiências públicas. A última desta manhã foi aqui da Cultura, com o secretário Edmilson Souza, que mais uma vez fala gentilmente com a TV Câmara. Já está aparecendo bastante aqui na TV Câmara, mas é bacana a presença do secretário Edmilson Souza sempre para esclarecer sobre a cultura aqui. Fez uma bela explanação, bem resumida, colocou os orçamentos principais, mas eu queria que você falasse, secretário, por favor, para quem está em casa, explicasse melhor um pouquinho o Funcultura, porque a gente não tem tempo para falar tudo, então foi só uma passando. Como é que funciona o Funcultura? O Fundo Municipal de Cultura é uma lei municipal que nós apresentamos, propusemos através do Executivo em 2003. Em linhas gerais, o que ela faz? Ela seleciona projetos culturais de artistas residentes na área de teatro, dança, música, hip hop, artes visuais, cinema, cultura popular, nessas linguagens, e é feito um financiamento público para que esses projetos se realizem. Então é por edital, durante uma vez por ano abre os editais, as pessoas qualificam, escrevem os seus projetos em formulários próprios, simples de fazer, né? Não precisa contratar nenhum grande especialista, ele é bem resumido, e um conselho que é composto de 3 pessoas do Poder Público Municipal e 3 pessoas eleitas pela comunidade de produtores culturais. São estas 6 pessoas que compõem o conselho que decide aonde investir, como, quanto e em que momento. E qualquer pessoa pode se inscrever? Desde que more há pelo menos 3 anos na cidade de Guarulhos. Sobre os pontos de cultura, o senhor anunciou 8, esses próximos, já tem 8 construídos, 8 agora para o próximo ano de 2014? Começa o processo de liberação de recursos agora no segundo semestre, a gente espera inaugurar no primeiro quadrimestre de 2014. Até o final da gestão, dá para a gente prever aí quantos pontos de cultura no total na cidade? Serão 30, até o final da minha gestão, 2016. Meta ousada. Mas vamos conseguir. Legal, obrigado, secretário. Tudo de bom. Obrigado a vocês.
Legal, obrigado aqui pela explanação do secretário Edmilson Souza. Portanto, LDO, último dia, cobertura especial, a parte da manhã já foi. 3 audiências, ó, Secretaria de Administração e Modernização, Secretaria de Serviços Públicos e agora, então, terminamos aqui com a Secretaria de Cultura do secretário Edmilson Souza, que atendeu gentilmente a TV Câmara. Agora a gente faz uma pausa, então, nas transmissões ao vivo, nos trabalhos ao vivo, aquela pausa para o almoço. Retornamos daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, com outras 3 audiências públicas, as últimas 3 da LDO. Audiência hoje da Secretaria de Transportes e Trânsito, muito aguardada aqui por esta casa, Secretaria de Habitação do secretário Orlando Fantazini e fechando com a Coordenadoria de Relações Federativas. Nos vemos então logo mais à tarde, sempre com transmissões ao vivo e informações também ao vivo aqui do plenário da Câmara para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.